Esperança em meio à pandemia. Em julho, 89 cidades do estado não tiveram mortes por Covid. Uma delas é Santo Antônio da Barra, que adotou regras sanitárias mais rígidas. Um funcionário da Enel morre numa subestação de energia em Goiânia. A rede foi desligada e um apagão de quase 3 horas atingiu mais de 300 mil pessoas na capital. A Polícia Civil investiga um suposto esquema de rachadinha em Anápolis. Um vereador é suspeito de ficar com parte dos salários dos assessores. Baixa no nível de água nos reservatórios de hidrelétricas em Goiás. A situação mais crítica é do reservatório da usina de Itumbiara. Obras deixam trecho da BR-364 entre Jataí e Mineiros sem sinalização e motoristas se arriscam em manobras perigosas. Olha. Isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 6 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao J2 de hoje. Goiás já ultrapassou mais de 772 mil casos de Covid. Chegou à marca de 21.633 mortes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Mas o mês de julho foi destaque para 89 cidades do estado que, felizmente, não tiveram mortes registradas pela doença durante o mês inteiro. Uma dessas cidades é Santo Antônio da Barra, na região sudoeste do estado. Santo Antônio da Barra, sudoeste do estado, tem 4.864 moradores. Por aqui, a Covid atingiu 11% da população. Desde o começo da pandemia, a cidade registrou 9 mortes. A última foi há quase 2 meses. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, além de Santo Antônio da Barra, outras 88 cidades não registraram mortes no mês de julho. Na região de Rio Verde, são 7 municípios com esta realidade. São eles Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Inaciolândia, Itarumã, Lagoa Santa e Porteirão. Em Goiás, até agora foram mais de 21 mil mortes por Covid. Isso representa uma média de 307 vidas perdidas a cada 100 mil habitantes, o que quer dizer que ainda não dá para relaxar. A pandemia não acabou, a gente continua tendo os casos, o vírus está circulante. Atenção às novas variantes, variante Delta aqui, Goiás já teve casos identificados. Então precisamos manter exato todos os cuidados. Para a secretária de Saúde de Santo Antônio da Barra, o atual cenário do município é reflexo do avanço da vacinação, com 55% dos moradores com a primeira dose e também do decreto com regras mais duras. O decreto ele ajuda muito na questão dos horários estabelecidos, o fechamento do comércio. A população tem menos horário de vínculo entre si. Sem hospital e nem UTI, Santo Antônio da Barra conta com uma UBS. Os casos graves são enviados para outras cidades. Se a gente tiver que entubar uma pessoa, o que vai acontecer? Eu não consigo entubar outra, porque eu só tenho um aparelho. Por isso, os moradores não podem deixar de se cuidar. A gente não pode esquecer do uso de máscara, e de outros cuidados especiais, o uso de álcool 70, álcool em gel. Um corte de energia deixou parte da capital e região metropolitana sem luz por quase 3 horas nesta quinta-feira. A causa foi um acidente de trabalho em uma subestação. O apagão desligou semáforos e provocou um nó no trânsito de Goiânia. Segundo a Enel, a falta de energia começou por volta de 10h30 da manhã e atingiu pelo menos 7 bairros da região sul da capital. Uma população de cerca de 300 mil pessoas ficou sem luz. A primeira nota da Enel sobre o caso informava que a empresa ainda estava apurando a causa do apagão. Pouco tempo depois, numa segunda nota, veio a confirmação de que o problema foi causado por um acidente de trabalho dentro desta subestação de energia, que fica em frente ao Parque Cascavel, no Jardim Atlântico. Um funcionário morreu depois de sofrer uma descarga elétrica. A Enel Distribuição Goiás lamentou a morte de Edivânio Aparecido Pereira, de 48 anos, que trabalhava na empresa há quase 20 anos, ainda quando a distribuidora de energia era a Celg. A empresa também informou que o acidente aconteceu enquanto ele realizava um procedimento de medição, mas não explicou se ocorreu falha humana ou técnica,
que provocou a morte do funcionário tão experiente. A subestação foi desligada na tentativa de salvar o colaborador. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou por mais de 30 minutos reanimar o trabalhador. A empresa disse que o time da Enel Goiás está profundamente consternado e que 100% das cargas da subestação já foram restabelecidas. No começo da tarde, a Polícia Técnico-Científica chegou para fazer a perícia na unidade. Esse levantamento deve apontar as causas do acidente. Parentes de Edivane foram até a porta da subestação em busca de notícias. A empresa disse que está prestando todo o apoio necessário à família. Não é a primeira vez que é registrado um acidente nesta subestação. Em 2017, um menino de 11 anos pulou o muro da subestação para pegar uma pipa e acabou recebendo uma descarga elétrica. Ele teve ferimentos em 90% do corpo. A Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador Luzimar Silva, do PMN, em Anápolis. A suspeita é que o parlamentar exigia que os assessores devolvessem de 30% a 50% dos salários. O movimento de policiais na Câmara de Vereadores de Anápolis começou cedo. A Polícia Civil investiga um crime que ficou conhecido popularmente como rachadinha. As investigações começaram no início de 2019, logo após denúncias de que o vereador Luzimar Silva, do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, estaria exigindo que os assessores devolvessem parte dos salários. O que a gente buscava basicamente eram documentos, e arquivos, que corroborassem a nossa investigação, que era a prática da rachadinha. Um dos endereços que os policiais cumpriram mandados foi o gabinete do parlamentar na Câmara Municipal. O repórter Bruno Mendes esteve no local logo após a saída dos policiais. Alguns funcionários trabalhavam normalmente, mas disseram que o vereador não estava lá. Estou procurando pelo vereador Luzimar. De acordo com a assessoria da Câmara de Anápolis, o vereador trabalhou normalmente. Ele participou de uma reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, horas depois da Polícia Civil estar presente em seu gabinete. Cerca de 40 policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em casas, empresas e escritórios ligados ao vereador e a 6 assessores dele, que também são investigados. Nós temos 2 viés agora para continuar a investigação. Um é ouvir as pessoas envolvidas, que não foram ouvidas até agora, até mesmo para franqueá-los o direito de defesa, e o outro é a análise dos documentos que foram apreendidos aqui hoje. Segundo o delegado, ainda não existem elementos para a prisão do vereador. E o inquérito deve ser concluído no prazo de 30 a 60 dias. E se comprovar o crime, o parlamentar pode ser indiciado por peculato, que é quando o agente público se vale da função que exerce para ter vantagens ilegais. Em nota, o vereador Luzimar Silva disse se tratar de uma denúncia caluniosa e que apoia as medidas necessárias para apurar os fatos e que se coloca à disposição da Justiça e também das autoridades competentes. A Câmara de Vereadores de Anápolis informou que os policiais apreenderam documentos do gabinete do vereador e que acompanha tudo isso, o desenrolar das investigações. O PMN informou que vai acompanhar os resultados da investigação contra o vereador e que vai adotar as medidas cabíveis caso seja provada qualquer irregularidade. O prédio que pegou fogo em Cristalina deve ficar interditado até a avaliação de técnicos da Defesa Civil. O fogo teria começado em um carro que estava estacionado na garagem. O fogo começou em um carro que estava na garagem do prédio e rapidamente se espalhou para outros 4 veículos que também estavam no local. Uma fumaça densa e escura saía de dentro dos apartamentos. Os primeiros moradores foram retirados pelos vizinhos. Neste vídeo, é possível ver uma moradora do primeiro andar tentando sair do apartamento pela varanda. 5 moradores, entre eles uma criança de 8 anos, ficaram presos dentro dos apartamentos no segundo andar. Eles se intoxicaram com a fumaça e foram levados para o hospital municipal. A estrutura do prédio vai ter que passar por uma avaliação para saber se corre o risco ou não de desabamento. Os apartamentos foram esvaziados e os moradores tiveram que procurar casas de parentes ou amigos para se abrigarem. Uma tragédia, viu, gente? Um bebê de 9 meses morreu depois de se afogar em um balde com água. Esse caso triste aconteceu no fim da manhã em Acreúna, no sudoeste do estado. As informações são de que o acidente aconteceu quando esse menino estava brincando ali perto do balde.
O SAMU de Acreúna chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou até a casa da família, o bebê já estava sem vida. A Polícia Militar registrou essa ocorrência e, segundo a Polícia Civil, o caso vai ser investigado, que é uma conduta, algo que tem que ser feito, mesmo que seja um acidente, a investigação tem que acontecer, Um homem foi preso em Montevidéu, no sudoeste do estado, suspeito de abusar sexualmente da cunhada, viu? Ele teria invadido a casa dela e usado um produto químico para desmaiar a vítima e cometer esse crime. A gente vai entender essa história um pouco melhor, se é que dá para entender isso, Boa noite para você, Eduardo Marins, então, de Rio Verde, que traz as informações para a gente. Exatamente, viu, Gabi? Se é que dá para entender. Segundo a Polícia Civil, esse crime aconteceu no ano passado, mas o desfecho foi apenas hoje, viu? Inclusive, a Polícia Civil, ela divulgou algumas imagens para a gente que mostram um homem entrando numa casa, poucos minutos depois ele sai. E esse homem, então, ele entrou na casa da cunhada. O que aconteceu, segundo os investigadores? Ele usou um produto chamado clorofórmio nela, ela desmaiou e depois, então, ele teria estuprado ela. Essa mulher deu queixa, procurou a Polícia Civil, as investigações aconteceram e os policiais só conseguiram chegar até esse homem por causa dessas imagens das câmeras de segurança, viu? Ele foi preso, vai responder agora por estupro. A polícia não passou detalhes como nome e também idade dele, mas ele foi recolhido para a casa de prisão provisória e está, então, à disposição da Justiça, viu? Que caso! Pois é, um absurdo, Eduardo? Muito obrigada pelas informações. O Comando de Operações de Divisas, o COD, conseguiu recuperar um caminhão logo depois dele ter sido roubado. Foi em Jataí, também no sudoeste do estado. E é para lá, então, que a gente vai agora, ao vivo, conversar com a Tássia Fernandes, que vai explicar tudo isso para a gente. Tássia, quero saber como que a polícia, conseguiu, então, chegar até esse caminhão, então, tão rápido. Boa noite para você. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Olha, os policiais receberam uma denúncia de que tinha acontecido um roubo de um caminhão num posto de combustíveis. Eles começaram então a fazer patrulhamento e foi quando encontraram o veículo abandonado numa estrada de terra. Mas os criminosos só abandonaram esse caminhão porque ele atolou. O motorista que foi vítima contou para os policiais que os bandidos estavam num carro quando renderam ele, obrigaram ele a dirigir por alguns quilômetros até essa estrada de terra e foi quando o caminhão atolou. Nesse momento, o motorista conseguiu fugir, ele se escondeu no mato e foi encontrado pelos policiais. Esse motorista está bem, mas como o veículo acabou ficando atolado, os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados. Volto com você, Gabi. Obrigada pelas informações, viu, Tássia? Um trabalho conjunto das polícias civil, militar e também rodoviária federal prendeu 15 pessoas em mais uma etapa de uma operação que investiga roubos de cargas de aço e também de soja. Essa força-tarefa descobriu aí que motoristas de carretas contratados para fazer o transporte eram quem, na verdade, desviavam as cargas e as entregavam, então, para receptadores. A história era sempre a mesma. A polícia era acionada para atender uma ocorrência de roubo nas estradas. Mas, na verdade, eram os criminosos se passando por vítimas depois de entregarem as cargas roubadas a receptadores dos estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Eles chegavam em delegacias, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Às vezes ligava 190 também, saía como se tivesse sido largado na estrada, liga 190 e a gente foi roubado, aí a gente deslocava a viatura para lá. Chegava lá e ele contava a história, e as histórias ficavam muito parecidas, Então foi onde começou o trabalho para a gente investigar esses crimes. Segundo a investigação, as verdadeiras vítimas acessavam uma plataforma atraídas por serviços de frete mais baratos que os preços de mercado. Nós percebemos que houve um aumento dessas ocorrências em que os motoristas utilizavam de uma plataforma digital para serem contratados por vítimas que não tinham a cautela de verificar os antecedentes desses motoristas, e aí esses motoristas carregavam essas cargas e acabavam desviando essas cargas, entregando para receptadores certos. Nessa última fase da operação, que começou há um ano, 15 pessoas foram presas e outras 15 prisões podem ser feitas nos próximos dias. Outro dado chamou bastante a atenção dos investigadores. Em 80% das cargas, os donos transportavam soja ou aço sem a contratação de um seguro.
A polícia confirma que a mesma associação criminosa é responsável pelo roubo de 32 cargas, que somam um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. O que importava é porque eles escolhiam cargas que eram fáceis de serem comercializadas pelo seu alto valor. Então isso é que dava essa extensividade nessas ações que foram descobertas pela Força Tarefa. Pois é, e essa força-tarefa já sabe também quem são os receptadores das cargas. A prisão deles já foi pedida para a Justiça. O trecho da BR-364, que fica entre Jataí e Mineiros, está passando por reformas. E como no trecho ainda não tem sinalizações, muitos motoristas têm se arriscado em manobras muito perigosas, viu? A nossa equipe percorreu parte dessa rodovia e conseguiu registrar um verdadeiro festival de irregularidades. Agora gelei, pronto. Neste flagrante registrado por um motorista, uma imprudência atrás da outra. Ele precisa ir para o acostamento para não bater de frente com o caminhão. Olha. Trechos da BR-364 entre Jataí e Mineiros foram recapeados e ainda estão sem sinalização. Muitos motoristas aproveitam disso para ultrapassar em lugares proibidos. O pessoal perde a noção da como que se deve comportar no trânsito e acaba fazendo ultrapassagem errada, em curva, em lugares que não é permitido. Do alto, as imagens impressionam e preocupam. Tantas ultrapassagens que chegou a formar uma fila dupla de caminhões no mesmo sentido da pista. Quando veio um caminhão no sentido contrário, foi preciso abrir espaço para a caminhonete passar. Apesar da sinalização da pista ainda não ter sido refeita em alguns trechos que foram recapeados, a sinalização vertical existe. Placas como aquela dali estão em todos os lugares onde as ultrapassagens são proibidas. A multa para esse tipo de infração é de quase R$ 1.500, além de 7 pontos na carteira do motorista. Mesmo que não tenha sinalização, é proibido e a autuação, a infração, ela é igual fazer ultrapassagem em faixa contínua. Onde o recapeamento não chegou, buracos e ondulações na pista são os problemas. O motorista consciente sabe dos cuidados. Na hora que chega ali, que não está sinalizado, mas ele tem a noção, né? Que não pode ultrapassar, para ultrapassar com segurança. O motorista tem que ter primeiramente a responsabilidade. Se ele está numa subida, numa descida, numa curva, qualquer ultrapassagem que ele fizer nesse sentido, aí vai estar pondo a vida dele em risco e dos demais, né, na rodovia. Em nota, o DENIT disse que até o fim das obras serão feitos o nivelamento e também o acostamento da BR-364 entre Jataí e Mineiros e que a rodovia está devidamente sinalizada com placas. Já sobre a sinalização da pista, o DENIT informou que o trabalho deve ser realizado na semana que vem. Por isso, o DENIT orienta aos motoristas que forem trafegar ali pelo trecho que redobrem a atenção, obedeçam, claro, a sinalização e respeitem também o limite de velocidade. Uma operação da Polícia Federal cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão em Goiás e outros 4 estados também para acabar com o esquema de lavagem de dinheiro usando moedas digitais, as criptomoedas. Policiais vasculharam casas de luxo ligadas à organização criminosa. A investigação começou em 2018 e indicou que o grupo criminoso vinha usando as criptomoedas como forma de lavagem de dinheiro. O principal investigado é um hacker que não teve o nome divulgado, mas que desviava dinheiro de contas bancárias pela internet. O valor era investido em moedas digitais para aumentar o lucro. A Justiça também determinou 30 bloqueios de contas correntes e carteiras de criptomoedas, que são moedas digitais, e a quebra do sigilo dos investigados junto às corretoras. Nessa foto aparecem pastas com arquivos separados e identificados com etiquetas de tratores, carros de luxo e até moto aquática e lancha. A investigação segue em segredo de justiça. Além de Goiás, a Justiça autorizou 34 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. A Petrobras anunciou mais um reajuste na gasolina, viu? Mais um, gente, o 7º desde o início do ano. A mudança começou a valer hoje. E essa escalada no preço da gasolina preocupa principalmente quem depende do carro para trabalhar, como os taxistas e também os motoristas de aplicativos.
Ficar de olho no marcador de combustíveis, torcendo para ele não mostrar nível baixo, chega a ser angustiante. Encher o tanque, então, nem pensar. Coloquei R$15, não dá para andar nada, né? Só para chegar em casa e pronto, e guardar o carro, porque não vai dar para sair mais não. Não tem como trabalhar. Infelizmente, se continuar desse jeito, muita gente vai perder o emprego. A angústia do Bruno, que é motorista de transporte por aplicativo em Lusiânia, é a mesma do taxista Vanderlei. Fala assim, gente, daqui a pouco cadê o dinheiro para botar o combustível? Dados da Agência Nacional do Petróleo mostraram que o preço médio da gasolina aqui em Lusiânia já foi de R$ 5,99. Isso mesmo, já foi, porque a pesquisa foi feita em 5 postos de combustíveis na semana passada, ou seja, antes do novo reajuste. Nós percorremos os 5 postos da pesquisa. A ideia foi verificar se o aumento de 9 centavos anunciado pela Petrobras nas refinarias já teve efeitos por aqui. A média de preços ficou na casa dos R$ 6,31. E olha que alguns desses postos ainda nem repassaram um novo reajuste para as bombas. O preço do combustível que está, né, mais um reajuste para a gente, hoje eu acho que é um pouco complicado, né? Tá difícil, né, gente? Uma operação da polícia contra o tráfico de drogas prendeu 11 pessoas no norte do estado. Os mandados foram cumpridos em Porangatu. Um homem é suspeito de comandar o tráfico de dentro da cadeia. Ele está preso em Aparecida de Goiânia e esse homem também é suspeito de vários assassinatos na disputa pela venda de drogas. 4 pessoas ainda estão foragidas. Subiu para 11 o número de casos da variante Delta aqui em Goiás. A Aparecida de Goiânia confirmou o 4º caso aqui na cidade, então. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos são da mesma família. Pai, mãe, a filha e agora também o marido dela. O pai de 67 anos morreu por complicações da doença. Os outros já estão recuperados. O ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende apresentou melhora no nível de consciência e também do quadro motor. Ele continua internado na UTI, o estado é considerado grave, mas estável. Iris Rezende respira de forma espontânea e ainda não tem nenhuma previsão de alta. O ex-prefeito teve um AVC na sexta-feira passada, precisou fazer uma cirurgia para drenar essa hemorragia, então esse sangramento, e a gente segue acompanhando e torcendo pela recuperação de Iris Rezende. A falta de chuva já tem reflexos nos reservatórios das hidrelétricas aqui em Goiás. É seco demais, né? O da usina hidrelétrica de Tumbiara, por exemplo, é o que está com menor nível em todo o estado. A hidrelétrica começou agosto agora operando com reservatório de água em 12,2% da capacidade. Os níveis dos rios que abastecem as hidrelétricas estão abaixo das médias históricas, reflexo do regime de chuvas no país neste ano, que deve ser o menor nos últimos 90 anos. No reservatório da usina de São Simão, no sul do estado, o nível não chega a 1/4 da capacidade, segundo o operador nacional do sistema elétrico. Quem depende da pesca conta que com menos água, a desova dos peixes é comprometida. Os peixes desovaram, a água veio, recuou, abaixou, de repente, aquelas ovas não eclodiram. Então, perderam tudo. Dentre os reservatórios monitorados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em Goiás, o da hidrelétrica de Tumbiara é o que tem o nível mais baixo. A área inundada, que é de quase 800 quilômetros quadrados, começou o mês de agosto com apenas 12,2% da capacidade. Em junho, o volume útil era de 14,58% e a usina estava operando com menos de 30% da capacidade. Agora, a geração de energia caiu ainda mais, não passa de 13% da capacidade instalada. O reservatório da usina de Serra da Mesa, em Minasul, no norte do estado, está com volume útil de 31,73%. E as chuvas que podem elevar os níveis dos reservatórios devem demorar. A questão dos reservatórios é uma situação muito mais crítica. É necessário o retorno do período chuvoso para que lentamente esses reservatórios comecem a se recuperar. O que nós falamos, a recuperação, é o enchimento novamente desses reservatórios. E por enquanto, estamos aguardando meados de outubro aí para um retorno de chuvas mais contínuas. A previsão para amanhã é de céu claro com máximas mais elevadas nesta sexta-feira.
chega a 37 graus no norte e oeste. A umidade do ar continua preocupante em Goiás, em estado de alerta. Veja como fica em Santa Helena, no sudoeste goiano. A umidade é de 16%. Destaque também para a temperatura mínima em Pirenópolis, faz 13 graus. Flagrante, gente, que a gente recebeu da área rural de Santa Helena de Goiás, ali no sudoeste do estado. A engenheira agrônoma Mariana Brandão registrou um redemoinho de poeira numa lavoura. Esse vídeo foi feito durante a tarde. Esses redemoinhos são formados quando a temperatura do ar e também a temperatura do solo está muito alta, né? O que gera um forte fluxo de ventos direcionados então para cima, criando tudo isso aí que a gente está vendo, esse redemoinho enorme. Em Lusiânia, o Ministério Público denunciou um ex-secretário municipal pela tentativa de favorecimento ao ex-prefeito Cristóvão Turmin, que é suspeito de abuso sexual. A Tarciane Vasconcelos está ao vivo, então, de Lusiânia e tem as informações para a gente. Eu quero saber, então, esse ex-secretário, né, teria até ameaçado uma testemunha, oferecido dinheiro para ela, né, Tarciane? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Então, o ex-secretário de aceleração do crescimento aqui de Lusiânia teria ameaçado, coagido e também oferecido dinheiro em troca de falso testemunho. E ele teria cometido esses crimes para favorecer o ex-prefeito Cristóvão Vaz Turmin. Os crimes de assédio sexual teriam sido cometidos pelo ex-prefeito e então o ex-secretário teria ameaçado e coagido vítimas e testemunhas desses crimes de assédio sexual. Os crimes aconteceram entre outubro de 2019 e março do ano passado, durante o mandato do ex-prefeito. Ele, inclusive, chegou a ser afastado do cargo por conta dessas denúncias de assédio sexual. Ele também foi denunciado por esses crimes e também responde por ações de improbidade administrativa. Nós entramos em contato com as defesas, tanto do ex-prefeito quanto do ex-secretário, porém nós não tivemos retorno. Volto com você, Gabriela. Tá certo, viu? Muito obrigada, então, pelas informações. Gente, bora mudar de assunto? É que a CUFA, a Central Única das Favelas, doou cestas básicas para famílias carentes de Anápolis. A doação foi no estádio Jonas Duarte. Mais de 200 famílias receberam as cestas básicas. A CUFA já distribuiu alimentos para quase 870 mil pessoas em todo o estado. Hora da nossa imagem do dia, que tem a ver com esse tempo muito seco, né? Câmeras de segurança de um condomínio de chácaras em Valparaíso flagraram isso aí, ó, o desespero de moradores com as chamas de uma queimada. O fogo no terreno ao lado estava alto e chegou até o muro desse condomínio. Algumas pessoas tiveram que sair correndo, viu? Quem estava lá na área, então, da piscina também precisou sair às pressas. A queimada, felizmente, foi controlada antes de se alastrar para as casas. Bora encerrar o jornal de hoje, então, com imagens de Rio Verde, Avenida Presidente Vargas. Boa noite para você, viu? Até amanhã.